Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Nós pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos iniciar aqui nosso estudo fazendo a nossa oração da noite. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para o capítulo novo, que é o capítulo 13. Hoje nós faremos a parte um. Eles continuam lá no mesmo lugar, só que agora a reunião estava numa reunião mediúnica é, no plano material e agora vamos para uma reunião mediúnica no plano espiritual. Então a Emericiana agora chamou o Miranda, o Bezerra, para ir para uma outra sala onde ela dava as orientações, convidou para uma reunião que seria realizada nessa sala. Nesse momento, a Miranda vai contando que foram chegando os companheiros liberados pelo sono físico, que aí já estava todo mundo dormindo e agora estão sendo trazidos os que vão participar, inclusive como médios nessa reunião, e que deveriam participar desse trabalho especializado. Os dois médiums, às quais nos reportamos durante o tratamento espiritual pelo choque anímico, apresentavam-se relativamente lúcidos, porque estavam acostumados a esse trabalho e foram recebidos com carinho pela benfeitora, que os acomodou nos lugares que lhes estavam reservados. Alguns cooperadores das tarefas mediúnicas, ou seja, outros encarnados, adestrados nos fenômenos de desdobramento, encontravam-se também presentes, na condição de auxiliares prestimosos. A sala estava isolada por uma barreira fluídica, impeditiva a qualquer incursão de malfeitores interessados em perturbar a operação que iria se iniciar. Haviam sido tomadas providências para que os resíduos das ideoplastias que ali permanecessem fossem queimados. E os trabalhadores especializados se encarregaram de fazê-lo, produzindo uma psicosfera agradável e renovadora. Eram 2h30 da manhã, quando Carlos foi trazido pelos vigilantes e o seu genitor. O jovem, muito atado pelos fluidos que ingeria e o envolviam, apesar das providências socorristas que foram tomadas desde o atendimento, apresentava-se inconsciente, em profundo sono, maneira mais eficaz de transportá-lo sem agitação. Então, aqui trouxe uma frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que fala que todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Então, por isso que Emmanuel fala até que nós ingerimos pensamento, que a gente vira, exala o pensamento e também ingere pensamento. Depois vou botar mais uns slides aqui sobre isso. Bom, o Carlos foi colocado numa cadeira ao lado da mentora e prosseguiu sob o amparo dos amigos que o assistiam. O genitor, que nos saudou com expressão de felicidade, não ocultava a emoção por saber quanto significava aquele serviço de amor reservado ao filho. Estava sendo atendido, né? Estava feliz. A reunião foi entregue ao venerável Dr. Bezerra, a fim de que ele a conduzisse. Assim, o instrutor solicitou à diretora da casa
que fizesse a prece de abertura, no que foi prontamente atendido. A Emerenciana vai fazer a oração. Jesus amado, os teus discípulos, seguindo as lições que nos legaste, dispomos-nos ao auxílio fraternal, sob tuas bênçãos, reconhecendo a escassez de recursos que dispomos. Não obstante, confiantes no auxílio que flui da tua misericórdia, exoramos que nos dirijas, distribuindo entre nós os tesouros da sabedoria e do amor para o labor a que nos dedicamos. Somos espíritos enfermos, buscando a medicação que nos liberte do mal perturbador. Especialmente rogamos pelos irmãos mais doentes do que nós, aqueles que ainda desconhecem as leis de amor. Perturbaram-se nas aflições que buscaram e agora padecem de grave loucura. Desejaram justiçar aqueles que os feriram, esquecendo-se de que foram eles mesmos os desencadeadores do processo. Planejam de esforço, esquecidos do perdão, e afundam-se em mais cruéis conjunturas de dor. Sofrem e, em vez de liberar-se do aguilhão, cravam-no em quem supõem responsável pelo seu desespero. Para todos, nós rogamos piedade, e para eles, em especial, misericórdia de acréscimo, pois que eles não têm consciência do que fazem, tal a sua infelicidade. Inspira-nos, inspira-os a mudar de posição moral, a descobrir a fonte inexaurível do amor que os felicite. Vem, Senhor, e comanda nosso esforço, dando-lhe direção correta e segura no bem. Ao terminar a prece, uma tênue claridade invadiu o recinto, como resposta do mundo maior, que supervisionava o trabalho de amor. Neste momento, dois auxiliares espirituais trouxeram ao jovem ex-Pombogira, que recebera o tratamento de desimantação, em profundo sono, que não lhe atenuava os estertores. Foram-lhe aplicadas forças restauradoras para o despertamento e, logo tal se deu, foi encaminhada à incorporação. A mesma moça que lhe fora médium havia algumas horas, com o objetivo de prosseguir-se na operação libertadora das longas fixações e, ao mesmo tempo, para diminuir-lhe a fúria durante o cometimento em início. A infeliz desencarnada, enquanto se liberava do aturdimento, relanceou o olhar em derredor e, quando pôde, expressou-se com sarcasmo. Vou ser julgada por acaso? Como se não bastasse o que me foi feito com impiedade, o que mais se deseja de mim? E Bezerra responde: auxiliar-te, minha filha. Contratando com a interlocutora, a sua era uma voz suave e doce, portadora de uma vibração penetrante, que provocava relaxamento da tensão e dava paz. Notei que a comunicante se expressava em português muito claro, diferindo do que sucedera no intercâmbio anterior. Felinto imediatamente explicou-me. Nas psicofonias em nosso plano, é mais fácil a transmissão do pensamento sem as fixações do espírito, ideia a ideia. A verbalização ocorre pelo automatismo da mediunidade, no idioma do intermediário. Aí o Miranda fala, e o espírito se dá conta? E o Felinto fala, quase nunca, especialmente nesse caso de perturbação forte. O seu pensamento se exterioriza, como dissemos, no idioma da médium. E ele, o espírito, né, ouve inversamente, traduzido na sua língua ancestral. A entidade indagou com ironia: o que se deseja de mim? E Bezerra fala: tua paz e renovação, o que te farão feliz, retirando-te deste demorado sofrimento. Aí ela fala: eu, no entanto, sou a vítima. E ele, por esta razão, está sendo ajudada. E ela, e se me recusa a isso? Tá, aí Bezerra fala que tal não pode acontecer, porque a terra sofrida pelo arado não pode se recusar às sementes que a abençoarão com o reverdecimento e a fartura. Aí a Pombogira fala: o meu é um plano de vingança, baga-baga de desespero, desejo cobrar e nunca desistirei, mesmo que nele me aniquile. E aí o Bezerra agora vai conversar com ela. Não é este um plano de vingança, mas de loucura, que te fará mais desventurada, cada dia em pior situação, sem jamais aniquilar-te, pois o que o amor não cria para destruir. Ouve agora, antes que se te faça irreversível a decisão. Neste momento, poderás, por tua escolha, programar o futuro.
enquanto a rebeldia te levará a ele sem alternativa em situação mais lamentável. Ninguém foge ao progresso. E agora chega o momento da tua renovação. E aí ela fala: eu insisto, sou eu a desventurada. E o bezerro fala: não negamos. Isso se dá porque o queres. A dor, enlouquecendo-te, faz-te almejar a própria desdita. Aqui te apegas com falsa justificativa para prosseguir no sofrimento que te agrada. Enquanto o Dr. Bezerra lhe exortava à meditação e ao raciocínio, a modulação da voz dele, né, que a envolvia em vibrações de reequilíbrio, era acompanhada de igual exteriorização que se lhe irradiava do plexo cardíaco, vestindo o espírito sofrido com energia salutar. Então agora eu já vou entrar com os comentários, porque vamos comentar esses trechos. E aí, em relação a esse trechinho que o Bezerra fala, ouve agora, antes que te faça irreversível a decisão. Nesse momento, poderás, por tua escolha, programar o futuro, enquanto a rebeldia te levará a ele sem alternativa em situação mais lamentável. E aí, então, os comentários são do Victor lá na live, e ele deixa aqui todos com as referências. Ele vai falar que o doutor Bezerra, ele não impõe a decisão, ele está ali conversando, não está impondo a decisão, né? Ele está sensibilizando a mulher, pois ninguém pode decidir pelo outro. Os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. E ele alerta sobre o uso do livre-arbítrio dela, para ela, né? Que ela poderia repensar e adotar uma nova posição mental, fazendo uma escolha para programar o futuro. E aí citou o Livro dos Espíritos, na pergunta 843, que está lá: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, um homem seria uma máquina. Na 845 vai perguntar: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas, ou seja, as tendências que o espírito tem, que o homem já traz consigo ao nascer? E a resposta é: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aqui na observação é que as nossas tendências elas estão armazenadas no nosso psiquismo e podem nos encaminhar para atos repreensíveis, em função do nosso acervo de valores. Porém, não há arrastamento irresistível. Tudo depende da vontade do espírito em resistir. Então, a pessoa tem que se esforçar para manter uma vontade de querer resistir. Se deixar levar, tem espírito aí que estão, como ele fala, que os espíritos que simpatizam com essas disposições vão empurrando, mas a pessoa pode ter vontade de resistir. Vamos ver lá na 909, que é bem lá. Nós estamos na 845 aqui. Vou pular na 909 para poder lembrar justamente isso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, que a pessoa fala, eu fui envolvida e coisa e tal, é a vontade. Tá dentro, você tem que buscar essa vontade dentro de você, né? E aqui agora na 847 vai ter a pergunta sobre quando a pessoa tem alterações, como o caso do Carlos, né? A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E a resposta é: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Por exemplo, no idiotismo, que é a carência intelectual grave, um atraso no desenvolvimento mental, né? A pessoa não tem condições de estabelecer parâmetros de escolha entre o certo e o errado. Neste caso, seu livre-arbítrio está afetado, pois a pessoa não tem livre escolha. Continuando a resposta da 847, os espíritos falaram: essa alteração constitui muitas vezes uma punição, que a gente tem que lembrar que a punição sempre significa o quê? Um corretivo para o espírito, que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. E aí pode, então, esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, de uma pessoa com, não, com dificuldade, com falta de, no caso, mental, né? Geralmente é uma falta, uma alteração mental. E
Aí ele fala também, como no déspota de um escravo, no caso, também poderia nascer como, como um déspota, que a pessoa que é, né, bem cruel, nascer no corpo de um escravo. E o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de quem tem perfeita consciência. Esse constrangimento de estar ali também com o seu livre-arbítrio restrito, né, no caso. Uma observação: quando a pessoa está perturbada por uma causa qualquer, ela perde o domínio do seu pensamento. Então, quando a emoção está grande, aquela história que a pessoa está desequilibrada ali emocionalmente, ela perde o domínio do pensamento. E assim ela não tem mais a liberdade, porque não tem elementos para analisar e comparar se deve adotar uma situação ou outra. No caso ali dessa irmã que está ali, né, na reunião, essa que se chama de pombogira. Então, naquele momento, a pessoa está dominada pela emoção e o livre-arbítrio está afetado. A pessoa fica submetida a uma determinação do seu psiquismo. E aí vem suas tendências inatas, seus instintos e seu primarismo. Então vamos ver a diferença entre emoção e sentimento. Aqui eu levei para o estudo de ontem que eu fiz, né, sobre vigilância e oração. Depois, se vocês puderem assistir, você tem tudo a ver com esse nosso assunto aqui, né? Tá lá o link lá no nosso grupo lá. Então, também já está o vídeo, já está no canal também. Então, qual a diferença que tem entre emoção e sentimento? As emoções, elas são reações orgânicas, físicas, intensas, rápidas. Por exemplo, é a reação corporal. A pessoa vai ter um aumento da frequência cardíaca, vai ter uma tensão, um susto vai causar uma tensão. Então, as emoções primárias mais conhecidas, né, são o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, surpresa e o nojo, ou repulsa, né, que é a mesma coisa. A emoção, ela se transforma em um sentimento quando você toma consciência subjetiva dessa reação. Vamos explicar. Os sentimentos são estados mentais duradouros, profundos, que residem na consciência, que é o mesmo que na mente, né? Que está no espírito. E lembre sempre que a consciência e a mente estão no espírito. E o cérebro não cria pensamento, ele cria, ele faz parte do corpo físico. A mente é que vai criar os pensamentos. A mente, ela percebe e interpreta as mudanças no corpo, o feedback da emoção que a pessoa sentiu, aqueles sentimentos ali, reação corporal. E vai conectar essas mudanças a memórias, crenças, valores. Essa interpretação que ela vai fazer é que cria o sentimento, englobando vivências subjetivas, como amor, gratidão, saudade, ódio, ciúme e culpa. Vamos dar um exemplo. A raiva, no caso a raiva pura, é uma emoção. Ela dura minutos. Se você continua pensando em como você foi ofendido e planejando uma vingança, aí você já está ativando o sentimento de ódio, que pode durar anos. E a gente vê aqui, pode durar séculos, né? A gente já tem vários livros, já vimos pessoas aí com séculos com o mesmo ódio. Isso corrói a saúde física e mental. Os sentimentos moldam nossa realidade evolutiva e refletem a evolução do espírito. Então, se a pessoa tem sentimentos elevados, está mais evoluído esse espírito. Ela vai mostrando a realidade evolutiva. À medida que nossos sentimentos são mais elevados, estamos evoluindo mais. Quanto mais inferiores, menos evolução. A chave para a transformação é o pensamento. O Espiritismo nos orienta a educar as emoções e cultivar bons sentimentos para a melhoria moral, transformando reações impulsivas em atitudes conscientes. Para isso, gente, precisamos do autoconhecimento, né? Já falamos diversas vezes. Mas em relação ao livre-arbítrio, nós vamos concluir que existem certas limitações para o exercício do livre-arbítrio. Em todos os momentos de nossa vida, somos defrontados por escolhas e decisões a tomar. E, como fruto disso, ou seja, partindo dessas escolhas e decisões, como fruto disso é que temos a nossa existência atual, que é a consequência do uso do nosso livre-arbítrio nas existências passadas e na atual. Por isso, Bezerra fala ali para ela que podemos programar nosso futuro, porque a cada instante estamos criando o futuro em função do que fazemos hoje. Agora mesmo nós estamos criando a nossa próxima reencarnação. Então, essa capacidade de escolha ela está toda calcada em cima de um conjunto de situações que amealhamos no passado e que faz parte do nosso conjunto de crenças e valores. Pois ninguém vai escolher algo em função do que o outro fala ou pensa, e sim daquilo que
A pessoa traz como tendência e como autoconhecimento nas situações que já conseguiu perceber na vida, né? Na doutrina espírita não há destino pré-fixado, pois tudo é construído pela livre escolha, nosso livre arbítrio, que a divindade nos oferta para podermos programar nosso futuro aspirando às condições do bem. Então, nós sabemos que a gente vem com algumas escolhas, né? Que às vezes todas a gente escolhe, às vezes não, que a gente tiver uma situação muito fora do normal lá no plano espiritual. Nossos mentores, nossos benfeitores vão escolher por nós e vão mostrar, olha, assim, assim, assim. Aí a pessoa tem que aceitar, e nós já vimos diversos casos nos outros livros que a gente já estudou. Então a pessoa tem lá umas provas grandes, né? Uma sequência e uma programação. Mas aquilo tudo também pode ser modificado de acordo com o que a pessoa for escolhendo. Ela não vai mudar, por exemplo, se a pessoa nasce é, muito pobre demais, e aí ela tá lá vivendo naquela situação, e aí ela, depois vai conseguir ficar rica. Não vai. Se aquilo está marcado para que ela passe por a prova da pobreza, ela vai passar a vida inteira se esforçando, mas nunca vai se virar uma rica com a prova da riqueza. Então, assim, são coisas que você tem ali para passar. Só que você pode modificar muitas coisas. Lógico, e tudo está aqui no pensamento, foi como nós falamos aqui. Vai nos ajudar a, inclusive, seguir o caminho do bem, né? As condições que nós vamos retendo, não, à medida que vamos retendo mais os conhecimentos que a gente vai tendo, maior será a possibilidade de utilizar corretamente o nosso livre-arbítrio. Então, no nosso caso aqui, estamos estudando, né? À medida que a gente vai retendo mais, a gente vai conseguindo usar. Tem mais possibilidade de usar corretamente o livre-arbítrio, porque estamos distinguindo o que é bom, o que é bem, né? E o que a gente deve fazer, seguindo o Evangelho. O livre-arbítrio ele cresce e se expande à medida que nos conhecemos, que nós nos conhecemos. E assim, temos mais possibilidades de escolher com melhor competência, porque adquirimos conhecimentos novos por meio de experiências que são vivenciadas com novas convivências. Então, cada existência a gente vai ter outras convivências. E aí ele trouxe também isso aqui um exemplo para gente sobre essas situações da vida diferente. Ele fala, na atual encarnação, o conjunto fabuloso que a doutrina espírita nos oferece é de uma responsabilidade muito grande para nós. Porque agora sabemos de muita coisa que antigamente não sabíamos. Olha que a gente já fala isso aqui sempre, né? Agora nós temos o mecanismo de optar, de decidir, de livre-arbitrar melhor as nossas ações. Isso gera mais responsabilidade. Esse conjunto de crenças e valores vai facilitar para que as nossas decisões sejam melhores para nós. À medida que vamos tendo mais conhecimento, nosso primarismo vai diminuindo. Não ficamos presos aos instintos. Essa é a tendência do processo evolutivo, né? Da evolução, a pessoa vai saindo, vai passando na evolução, você não fica preso ali, porque no primarismo você vai ter até as tendências, aqui como está falando, de egoísmo e orgulho. Então nós vamos trabalhar nossas virtudes e diminuindo o egoísmo e o orgulho que existem em nós. O livre-arbítrio é a ação do espírito no limite de seu conhecimento, tendo a devida responsabilidade em função do seu entendimento das coisas. Então tem que perceber que à medida que a pessoa vai aumentando, né, vai tendo a inteligência, que né, o livre-arbítrio nós não recebemos de Deus assim, ah, toma o livre-arbítrio e usa. Não existe isso, tem que ir, aos poucos a pessoa vai adquirindo de acordo com a inteligência e de acordo com as experiências de vida. É o caso de uma criança que não pode falar, não tem livre-arbítrio, criança pequena não vai entender de quase nada. Então nós já começamos na nossa infância espiritual também. Então aí ele está aqui no limite do seu conhecimento, tendo a devida responsabilidade, ou seja, você é mais responsável à medida que você vai entendendo as coisas. E aí você vai ter o livre-arbítrio, condição de avaliar, né, e escolher. Ele é uma das nossas potências como espírito, porque dentro do livre-arbítrio está a vontade, que é preponderante. Então, a gente lembra da resposta da 909. Para vencer as más inclinações, o que falta é a vontade. Para escolher e tomar a decisão correta, nós devemos ter como base as leis divinas. O processo evolutivo é individual, a cada um segundo as suas obras, que é uma máxima bíblica, está em Mateus, capítulo 16, versículo 27, Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que ressalta:
a justiça divina e a responsabilidade individual. Então a gente vai segundo as suas obras e aí sabe que você semear, você vai colher, indicando que cada pessoa colherá os resultados de suas próprias atitudes e escolhas de vida. De referência, temos aqui o livro Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 2 do Chico Xavier, o texto chama Modo de Fazer. É só essa frasezinha aqui, que eu que achei, eu estudei outro dia, achei ela perfeita, que fala: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. É a hora que a gente vai e volta para ter que ir acertando. E aqui foi colocado em referência o livro Momentos de Decisão, do espírito Marco Prisco, com Divaldo Franco, que foi falado: a vida é feita de momentos que surgem e passam, e de conformidade com nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão feliz que nos garantem a harmonia íntima, assim como os momentos de decisão infeliz nos conduzem à amargura e à dor. Há momentos em nossas vidas que não aproveitamos, momentos que passamos na inutilidade ou nos comprometendo com os erros, momentos que nos produzem aflições e dores sem conta. Surgem também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade, à legítima paz. Indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir as bênçãos da vida eterna. A vida nos oferece, a cada instante, inúmeros momentos para que tomemos decisões. Cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se houver infelicidade na decisão, as horas seguintes nos reservarão fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos, momentos de decisão. Que seja esse, portanto, o nosso momento de decisão feliz. E também tem aqui do livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 119, que o título é Eia Agora. E agora está em Tiago, capítulo 4, versículo 13. É um alerta apostólico contra adiar a prática do bem. E o texto é o seguinte, do capítulo 119, de Emmanuel. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem sentença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Então aqui a gente dá uma paradinha, os comentários e, e dúvidas. Su, fantástico o estudo. A gente, em resumo, pode entender o seguinte, né? Que o Espiritismo nos convida a sair da inércia, né? A sair do piloto automático. E isso faz parte da nossa evolução, né? Nós estamos num mundo de expiações e de provas, onde as pessoas estão num misto, cada um num grau de evolução. E tudo é necessário, né? Uns mais, outros menos, mas tudo muito necessário para o nosso crescimento. Então, assim, quando a gente sai da inércia, né? Você falou muito bem do estudo, o esclarecimento, né? Nos tira da, dessa sombra que a gente passou de encarnação em encarnação, vivendo no automático e cometendo os mesmos erros,
fazendo as mesmas coisas e a gente volta e continua fazendo as mesmas coisas. Aí surge o Espiritismo e traz uma série de esclarecimentos para a gente, para que a gente possa fazer diferente. Vamos fazer diferente. Ó, acordei, acordei. É aquela coisa do despertar da consciência, que vai chegar para todo mundo, de um nível, num nível, no nível necessário de cada um de nós, né? Porque o despertar não quer dizer que você, pronto, transformou-se no estalar de Deus. Não. O despertar vai fazer com que você, pô, peraí, agora eu entendi, então eu vou tentar fazer diferente. E aí vão ser outras várias encarnações para você fazer a sua mudança, porque a mudança interior, ela não se faz da noite para o dia, nós temos muito o que corrigir daquilo que a gente tem, né, no nosso íntimo, né? Nós sabemos, no fundo, lá na nossa consciência, tudo que a gente precisa modificar, mas aquilo que a gente também sabe que temos muita dificuldade. Então, e Deus é muito misericordioso, ele tem muita paciência, está aguardando da gente essa mudança, que ele sabe que não é da noite para o dia. Então, a gente entendendo tudo isso, a vida vai ser mais leve, vai continuar sendo difícil, porém a sua visão desse difícil é diferente. Porque, pelo menos assim, nesse contexto do despertar da consciência, você já não, você vai sofrer, mas você vai sofrer diferente. Você já vai ter um entendimento sobre essa mudança necessária que a gente precisa fazer. Porque senão a gente nunca vai sair daqui. E o Espiritismo também nos mostra que, como existem muitos mundos, Jesus já falou meu reino não é desse mundo, né? Existem muitas moradas na casa de meu pai, então nós sabemos é, o que é um consolo para todos nós, que esse planeta, essa vida que nós vivemos de dificuldade, não é a única, e que nós podemos evoluir e sair daqui para uma vida mais feliz. Esse é o nosso objetivo, buscar a felicidade, buscar uma vida mais feliz. Então, o Espiritismo, gente, como disse nosso querido Afonso, é alegria, né? O Espiritismo não fala de morte, fala de vida. Era isso que eu ia falar. Exatamente. A gente, que, em geralzão aí que você falou também, tem que lembrar sempre que esses conhecimentos é para quem vai estudando, vai ampliando seus conhecimentos, eles vão dando base para dando força para a gente seguir em frente. Agora acontece o seguinte, o que coloca aqui toda hora que fala da vontade? A vontade é uma coisa que a gente brinca, né? A vontade é a coisa que dá e passa. Porque o problema da vontade é que, às vezes, as pessoas precisam de força para conseguir vontade. Muita gente fica desanimada. Então, assim, ela tem até uma vontadezinha, mas precisaria daquele estímulo. Então, nesse momento, às vezes, a pessoa pode estar entrando até num processo mais depressivo e tudo. Muita gente não consegue levar adiante algumas decisões, como aqui tá básico, né? Tomar uma decisão, vamos seguir, porque a pessoa está num processo de doença, né? Uma enfermidade ali física, desanimando. Pode ser mil razões, mil causas. Inclusive alimentação, não está dormindo direito, está trabalhando demais, tem mil causas. E nisso tudo a pessoa vai desanimando e a vontade dela em fazer qualquer coisa, que dirá fazer uma mudança na vida, vai murchando. Então, assim, nisso tudo nós temos assim a importância de estar estudando, a gente vai sempre ficando mais alerta, porque aí você fica, pô, será que eu estou me deixando envolver com isso, aquilo? Se as pessoas não estão lá aquele negócio da vida me levar, né? E vamos levando, aí realmente ela fosse envolvida, olha lá que colocar no começo. Nós estamos, a gente vai irradiando, que aí a gente exterioriza a nossa energia mental que influencia o próximo, mas também nós estamos o tempo todo sendo afetados pelos cérebros alheios. Então, olha outra coisa forte para uma pessoa que é sensível, ela vai estar ali o tempo todo sendo afetada do que vem para ela. E a gente chega num ambiente que a gente se sente mal porque tá cheio de energia pesada ali. Quanto mais a pessoa mais sensível, quanto mais médium ostensivo, né? Que eu não sou ostensivo, mas eu acredito que a sensação seja mais forte, que a gente escuta falar, né? Para quem tem essa sensibilidade, ela vai já logo porque você se afeta com aquilo ali.
energia, né? Seja vibração, ressonância, a palavra que quiser usar. É uma coisa que ela não é sentida. Então, nisso aí a pessoa vai e recebe aquela carga. Agora, tem que estar sempre firme, mas quem vai dar firmeza para a gente? Primeiro é a gente ter essa certeza que está protegida, que eu acho que isso é o básico na vida da gente. Eu tenho certeza que eu estou protegida. De que maneira? Porque eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo oração. Então, num momento qualquer que eu começo a querer fraquejar, eu lá já logo faço uma oração. Tipo, meio que bota, eu vou botar uma capa aqui me vestindo, aí eu imagino que eu estou recebendo uma luz no corpo ou uma vibração, aí eu já começo a me fortalecer. É a primeira coisa, você tem que colocar, já conectar com o alto. Aí faz sua prece, faz o que você quiser, chama quem você quiser, porque né, seu mentor ou seu santo, que a pessoa gosta também, tem gente que gosta de falar nos santos, benfeitores, o que for, você entra em conexão. Aí você começa a respirar, respira fundo e começa a ver o que, que você tem, a gente já até né, listou várias coisas. Quais são as estratégias que você tem? Aí faz a oração, aí começa a procurar um jeito de se ligar em outra coisa. Se tiver uma situação muito séria na sua vida, você já procura também ajuda. Então, tudo no sentido de você ter a vontade, porque a gente tem que ter vontade de se melhorar. Se você não tem vontade de se melhorar, não faz nada. Aí faz autoconhecimento, mas não tem vontade de, eu sou assim mesmo, aquela que eles chamam da Gabriela, né? Que eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim. Então aí tu cai nessa onda e não vai, não consegue crescer. Mas só depende da gente. Tudo que ele está criando agora, nós estamos criando nosso amanhã, né? Agora, nesse momento, e tudo que a gente vai continuar. Mas é tudo decisão da pessoa. Então, é o que o Bezerra fala para ela ali, que ela tem que decidir agora, porque ela está com toda a ajuda ali. Lógico, a pessoa tá. Imagina essa irmã aí, coitadinha, totalmente desequilibrada. E ele fala: nesse momento você pode, por tua escolha, programar o futuro. Não tem noção disso, né? Com uma pessoa nesse nível, né, nessa época ainda, não tem como absorver essa informação. Mas ele fala: não adianta ficar na rebeldia, né? Ninguém foge do progresso e agora chega o momento da renovação. Ele fala: eu quero te ajudar. Ela, mas eu sou desventurada. Ele não está negando isso, mas você está deixando a dor te enlouquecer. Então fica aumentando, você está se apegando a isso aí. Então, é uma justificativa falsa para prosseguir. Aí ele ficou jogando, ela achando que ele começou a fazer, falando devagar com ela começou a pensar naquilo que ele está falando, começou a querer raciocinar, e a voz dele, que a gente sabe, né, que é não só a voz, ali foi exteriorizando aquela vibração de reequilíbrio, e aí ele fala que ele vestiu o espírito sofrido com a energia salutar. Então, ela foi sendo revestida daquela energia. E aí, nesse ponto, agora em diante, ele vai ter condições de continuar a reunião, né? Mas o que mais que vocês viram interessante? Ninguém quer falar mais nada? Estou vendo aqui. Então, em relação ao texto, a complementação foi mais em função disso, né? Da gente aproveitar o momento, a gente aproveitar a hora, a gente decidir. Tudo é para todos nós, né? Não é só para aquela que está ali toda coitadinha, desequilibrada. Então, eu vou botar o resto, que o resto vai falar algumas coisas e depois a gente comenta mais. Continuar aqui na reunião. Aí ele começou a falar com ela, foi envolvendo ela nas vibrações, né? Foi que o corpo dela foi sendo revestido. E aí, o Miranda continua falando. Por que a entidade feminina prorrompesse em pranto de desespero, a qual se misturava a revolta, o mentor despertou o enfermo. Agora ele vai despertar o Carlos, que é aquele que tem esquizofrenia, que não tem como o pensamento dele na hora que ele está ali, na vigília, acordado, né? No caso, ele filho da Catarina, e o pai está desencarnado, mas ele está lá vivendo, vencendo a esquizofrenia em alto grau. Aí despertou ele no plano espiritual, é outra coisa. É o espírito que acorda, lentamente ele recobrou a razão dando-se conta de estar em uma reunião, embora lhe ignorasse a finalidade. Bezerra chamou o bondoso. Carlos, desperta para a verdade, meu filho. E o jovem espraiou o olhar pelo recinto, e ao defrontar a sofredora incorporada, que ele podia identificar, apesar de perceber também o médium,
Que aí ele viu, né, que ele tá vendo que ela tá se manifestando a psicofania do médico. Aí ele pôs-se a tremer, tentou fugir, no que foi detido, e indagou apavorado. Que faz o monstro aqui? Eu tenho que fugir. Aí o Bezerra fala: ninguém foge da consciência culpada, meu filho. Tua vez, porque ela está esculpida igualmente em tua memória. Aí o Carlos fala: ela persegue-me e deseja matar-me. Eu lhe tenho horror. Aí o Bezerra fala assim: sabemos disso. No entanto, ela é o que lhe fizeste. Tua irmã, converteste-a num monstro pelo que lhe infligiste. Nem sempre foi assim a sua forma ou a sua maneira de ver. Recorda-te conosco, recua no tempo e a encontrarás. E aí o Bezerra começa a aplicar passos de despertamento da memória e ele fez o Carlos recuar no mergulho interior a fim de encontrar a razão na desdita, por ele mesmo provocada. Enquanto isso se dava, ocorria uma metamorfose na sua face do Carlos, transfiguração que lhe repetia a estrutura anterior quando, no passado, soberbo e frio, recebeu um grupo de escravos recém-chegados da África. Então aí vai aparecer a visão dele, como né, geralmente dono de fazenda, né? E aí ele se transfigurou daquela aquela forma que ele tinha naquela encarnação. E aí começaram a aparecer os fatos. Uma jovem casada e mãe, ele está vendo os cabos chegando da África, né? Casada e mãe, despertou-lhe a cobiça e a luxúria. Era a sua adversária atual. Podíamos vê-la na sua tela mental. Após separá-la do marido, em uma semana apenas, desejou impor-se como senhor e usuário. Na sua formação moral, da menina, dessa daí, da adversária que eu falo, sem saber do que lhe acontecia, nem entender o idioma do dominador, dilacerada por mil dores, a infeliz negou-se se entregar para ele, né? E lutou bravamente, sem medo. Ela que havia sido roubada em tudo, liberdade, família, posses, esbordoada vilmente pelo alucinado, foi tomada de fúria indômita e reagiu, sendo vencida a golpes de chicote, que a prostraram, sendo logo depois arrastada ao suplício impiedoso até que a morte lhe adveio. Então ela foi recebendo chibatada e foi recebendo suplício até morrer. Em sua reminiscência do passado, Carlos gritou, justificando a conduta hedionda: ela é minha escrava, e como tal é um animal que eu concedo a honra de tratar como gente. Matá-la para que os outros me respeitem é o mínimo que posso fazer. Então ele voltou a ser aquele homem de, né, dono de escravo daquela época. Tenho esse direito, ainda mais porque a desejei. E isto é para ela um destaque, por haver sido eleita pelo seu senhor. Pensando exatamente como naquela época o pessoal pensava. A atormentada, sentindo-se diretamente evocada, deteve o pranto, porque ela estava chorando. Quando ele falou isso, ela parou, aí ergueu a médium, né, que estava ali na reunião, e com o dedo acusador bradou: eis aí o miserável, estrangulá-lo é o meu direito, e irei fazê-lo. Roubou-me o marido e afastou-me do filhinho. Por fim, queria abusar de mim como se eu nada fosse. Em minha tribo se preservam os direitos e a honra das mulheres. Aquelas que se entregam ao vício tornam-se serviçais das outras, quando não são expulsos do clã. Hei de vingar-me, porque é o ódio que tem me permitido viver para esperar esse momento. Aí o Carlos fala: fui e sou o teu senhor. Comprei-te e pensava estivesses morta. Já que sobrevives, exijo a tua submissão. Aí ela, totalmente desvairada, pôs-se a gargalhar. Também quer, né, dá vontade de rir mesmo, porque ele nem reparou que ela está desencarnada nem nada. Ele voltou para aquela época. E aí ela fala que quer a submissão. Ela pôs-se a gargalhar. Aí o doutor Bezerra repreendeu o Carlos. Falou para ele: desperta, filho. Passaram-se mais de 150 anos desde aqueles dias. Volveste ao corpo, mas ela não. Escapou-te a sanha peçonhenta, continuando a viver além da carne, qual ocorre com todos nós. O teu poder mentiroso também passou. Mudou-se o quadro. Agora é ela quem se utiliza de meios que desconheces para perseguir-te, submetendo-te. As tuas loucuras levaram-te, naquele tempo, a crimes que ninguém tomou conhecimento, porque eram contra os fracos
e as leis arbitrárias te permitiam praticá-los, sem que prestasses contas a quem quer que fosse. As escravas jovens de suas filhas na adolescência eram vítimas de suas sevícias sexuais, após o que as entregava aos feitores ou amigos para depois lhes empurrar para os companheiros. As que engravidavam de ti abortavam sob a chibata, pelo crime de haverem concebido. A consciência culpada não esquece. Assim, trazes tormentos e incapacidades sexuais que contribuíram para a tua alienação, pois necessitas de resgatar todos os teus torpes comportamentos. Então, agora vamos para os comentários, que hoje vamos fazer só a primeira parte, né? Como nós estamos acompanhando o grupo lá, a primeira parte a gente comentou até aqui, vamos comentar só até aqui. A sala, quando eles falam, a sala estava isolada por uma barreira fluídica, lá na sala da reunião, quando começa o capítulo. Aí a referência do livro da Sueli Caldas Schubert, que chama Livro de Dimensões Espirituais do Centro Espírita. No capítulo 4, a reunião pública. Sueli vai falar que o recinto da reunião, ele recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar. Quando a gente entra num ambiente como esse, a gente tem uma sensação de bem-estar, né? Que acho que todos aqui já tiveram essa oportunidade de sentir uma sensação de bem-estar quando entra num ambiente, num local desses, que a gente recebe essa psicosfera salutar. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras. Portanto, só entram aqueles que obtêm permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam. A observação é que os trabalhos devem ser feitos com seriedade, zelo e pureza doutrinária e evangélica. Essas observações são comentários, tá? Então, aqui o texto da Sueli, aí tem observação e comentário. Aí a Sueli continua. Sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade, em fase inicial ou em desequilíbrio, ou ainda obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir que, se não houvessem tais cautelas do plano maior, principalmente, graves problemas poderiam surgir, decorrentes do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Então, esses ambientes também, existe nós aqui, os encarnados, que cada um está numa fase, uns estão em desequilíbrio, outros estão obsidiados, outros estão já equilibrados, portadores da mediunidade em fase inicial. Então, tudo isso vai causar modificação no ambiente, tá? Então é por isso que tem que ter essa limpeza, esse cuidado dos espíritos que estão ajudando na reunião. Já no trecho Ninguém Foge da Consciência Culpada, que Bezerra fala para ele, e ele fala: a consciência culpada não esquece. O livro é de Júlio de Ângeles, no Divaldo, Momentos de Saúde. Tem um capítulo que chama Consciência de Culpa. A consciência de culpa atinge o mundo íntimo da criatura, na qualidade de um autêntico flagelo. A partir do momento em que se instala, desequilibra as emoções e pode levar à loucura. A consciência pesada evidencia uma certa imaturidade psicológica, pois denota que a pessoa agiu em descompasso com seus valores ou ideais, ou o fez sem refletir, em um rompante. O indivíduo, por vezes, se permite comportamentos incorretos, que lhe agradam as sensações, para posteriormente se autopunir, entregando-se a arrependimento estéril. A ciência, ou seja, a consciência dos erros passados, pune com rudeza o infrator perante si próprio, mas não o corrige para o futuro. Então, se a pessoa só está tendo, eu errei, aí não vai corrigir para o futuro. Um cumprimento de uma penitência, embora constitua um evento doloroso, nada repara. E por isso não traz a plenitude psicológica curativa promovida pelas ações positivas. Então, isso aqui também tem um texto que a gente já falou algumas vezes, que é aí sobre expiação e sobre arrependimento, que quando a pessoa está na expiação, ela está ali, mas ela não está reparando o erro. Não, ela está voltando ali para um período antes dela cometer o erro.
Ela não está reparando o erro quando ela fica ali, como é o caso dele que com esquizofrenia. Não, ele acabou, inclusive, tendo isso tudo na própria consciência dele, fez isso, né? Que a gente já estudou nos capítulos anteriores. Só que, e ele fugiu também, né? Lógico que quando você tem essas atitudes, você degenera o seu perispírito e vai acontecer problemas físicos, né? Vai nascer com várias deficiências. Mas aqui o que a Jona quer trazer é que justamente você está cumprindo a penitência, é doloroso, mas não repara. E não traz a plenitude psicológica curativa que você vai ter quando você fizer ações positivas, quando você reparar o erro, você trabalhar no bem, ser uma pessoa que vai precisa fazer exatamente o que aconteceu na outra existência. Você se tornar uma pessoa que está sempre, né, fazendo caridade, né, de todos os tipos da caridade que a gente sabe que existe, e reparando, fazendo atividade no bem, você já está se recuperando e reparando os erros que você fez. Se não vai reparar com aquela pessoa especificamente, você está reparando em relação às outras pessoas, né? Vamos irradiar para o universo, vamos assim dizer. Então, se foi uma ação ruim, o importante é reparar os danos que causou. Todo homem que se considera fraco, não desenvolvendo esforços para fortalecer-se, torna-se de fato débil de forças. Isso é sinal de covardia e infantilidade. E isso você para justificar um erro com uma autoflagelação. Aí a pessoa começa a falar, ah, eu não consigo, né? Começa a ficar se autodepreciando, também já vimos várias vezes, e ela não vai sanando, não sana vai sanar as consequências das atitudes dela. E torna, e vai voltar nesse erro na primeira oportunidade, sob a alegação de fraqueza. Ah, eu sou fraco mesmo, não tenho condições, não tenho vontade, né? Não tenho condição de superar esse vício, e aí fica com essas desculpas. É um sinal de covardia e infantilidade. É nobre assumir o próprio equívoco, meditar serenamente sobre ele, arcar de forma corajosa com seus efeitos e repará-los do modo mais perfeito possível. O difícil processo de reverter os resultados de um ato indigno tende a ser eficiente antídoto para novas experiências. Então a pessoa vai aprender quando ela estiver revertendo ali, né? E reparando, e aí com isso, desse ato indigno, agora você vai ser um eficiente antídoto, porque a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer, né? O processo é tão doloroso, tão difícil, você está ali atuando, reparando, que aí realmente no espírito fica marcado. É um eficiente antídoto para a nova experiência. Tudo isso tem um condão de funcionar como medida preventiva de novos desatinos, né, como nós estamos falando. Por outro lado, o remorso inativo e estéril, ao desequilibrar a personalidade, abre portas para os mais diversos equívocos, dos quais nada de bom resulta. Então já sabe que remorso não resulta em nada de bom. Tem que ser um arrependimento sincero, que a pessoa tenha vontade de realmente fazer que ele se equilibrar para o bem novamente, né? Voltar, ir, né? Que às vezes ela não está voltando, ir para um local que ela está é, sempre disposta a fazer o bem sempre. A partir do momento em que se elege como meta uma vida de paz, com a consciência tranquila, há um preço a ser pago. A perseverança no dever. Então, outra coisa que a gente fala muito aqui, perseverar. A pessoa fica ali às vezes, aí começa um trabalho, começa a fazer, daqui a pouco, ai, não tá bom agora, começa a dar desculpa e não persevera. Se você quer uma meta de uma vida de paz, com consciência tranquila, vai ter que perseverar. Aguentando, firme. Aí ela coloca dignidade, harmonia, equilíbrio entre consciência e conduta não ocorrem ao acaso e nem se podem improvisar. Tais virtudes devem ser conquistadas no dia a dia, mediante seu perseverante exercício. Exercitando todos os dias, aí você consegue conquistar essa dignidade, essa harmonia, esse equilíbrio. Mas em face de dificuldades para agir corretamente, por uma atitude viciosa, encontrar-se muito arraigada, há sempre um derradeiro recurso, que é a oração. Nós já falamos aqui. Então, se você está tá com essa muito enraigado esse vício, essas atitudes, esse jeito teu, aí precisa ser uma coisa material, é um vício de pensamento, né? A maledicência, é você fazer um egoísmo qualquer, e daí você tem, né, umas situações que você sempre repete.
Há sempre o derradeiro recurso, a oração. Pede ajuda para que você consiga, né, ter se fortalecer, ter força para não agir daquela maneira. Deus dispõe de infinito manancial de paz, sempre à disposição de suas criaturas, desde que estas o busquem com sinceridade e fervor, que a gente sabe que a oração tem que ter fervor. O homem, manifestando a firme intenção de resistir ao mal, a divindade, por certo, o fortalecerá no bem, pois foi o próprio Cristo quem afirmou: pedi e obtereis. E agora eu vou colocar aqui, antes da gente passar para os comentários, vou falar aqui nos comentários que o Lincoln fez lá, que é outro que comentou no vídeo, que ele vai dizer assim: ninguém cuidará de nós melhor do que nós mesmos. Cada estudo que fazemos, cada leitura de um capítulo desses que a gente, como a gente está fazendo esse livro, né? Isso é um repositório de referências que tomamos para analisar a nossa própria realidade. E ao fazermos esse confronto, Su, tá sem o texto. pois é, mas não tem texto, não. Eu Ah, não tá legal. eu anotei, algumas coisas eu digitei. Então ele foi falando e eu estou copiando. E ele fala que cada estudo que fazemos, cada leitura de um capítulo é repositório de referências que tomamos para analisarmos a nossa própria realidade. E ao fazermos esse confronto, quando a gente vê esses exemplos aqui, tomarmos como estímulo todo o bem que observamos nessas pessoas do bem. Também temos os referenciais das dores que nós observamos nas histórias dos personagens, que nos trazem alertas importantes, chamando-nos a atenção para os riscos de continuarmos em certos caminhos de desvio do bem, que podem nos conduzir a sofrimentos futuros. Devemos semear o que nós queremos colher. Então, esse comentário final, eu não falei, não vou botar o vídeo, não quero tão pouquinho a coisa, é o que fecha aqui dizendo que isso tudo nos ajuda, né? Inclusive o nosso estudo aqui, de cada capítulo que a gente vai, a gente olha os exemplos do bem, olha lá os exemplos que não, tá, não deu certo, e daí a gente vai, bom, eu tenho aqui agora como estímulo do bem, né? E eu tenho um referencial da dor aqui, então essa aqui nos traz alertas importantes, para que a gente não siga aquele desvio do bem. Então vamos lá, agora vocês comentam. Comenta bastante, que tem bastante tempo, tá? Então eu vou falar rapidinho enquanto os colegas refletem. É, essa segunda parte do estudo me lembra muito essa coisa que a gente faz, né, de planejar no início do ano, na virada do ano, ó, o ano que vem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim, vou ser assado. E acaba que a gente não faz, né? Mas eu tenho observado, assim, em vários perfis na internet, pessoas propondo, fazendo planejamentos, propondo uma mudança. Eu acho muito interessante, sabe? De algumas pessoas e, assim, várias pessoas com essas ideias, né, interessantes de fazer pequenas mudanças. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ter como objetivo perfeição nenhuma, porque não vai, isso não vai rolar, mas assim, consistência, né? Repetição, uma mudança, uma regra de ouro, né? Que seria 1% melhor por dia. Como nós vamos fazer isso? Gente, 1% melhor. Fazer alguma coisa, alguma mudança naquilo que a gente já faz todo dia. Só o fato de você parar para pensar nisso, fazer uma observação assim sobre você, como se olhar no espelho enquanto você está naquela agitação do dia, de repente você se olha no espelho para se ajeitar e naquele momento você para, o que que eu fiz? A gente faz as coisas no automático, isso é óbvio. A gente faz muitas coisas no automático, mas o importante é que a gente perceba isso e que a gente tenha vontade de fazer pequenas mudanças para melhor, né? Para nosso melhor interior, né? E, essa regra né, do 1% melhor todos os dias,
mesmo que você não consiga, você já está fazendo o movimento para a mudança. Você já está se olhando, né? Então, assim, isso faz parte não sei se do autoconhecimento, mas da mudança interior que a gente precisa fazer, de nos observarmos, da gente parar de fazer aquelas mesmas coisas ou cometer os mesmos erros de sempre. Vamos cometer erros novos, pelo menos. Mas assim, com maturidade, isso é brincadeira, né? Mas com maturidade, né? Observar as coisas e pensar, poxa, eu sempre falo assim com a minha mãe, por exemplo. Sempre falo desse jeito com a minha mãe. Por quê, né? A vida inteira eu falo desse jeito, eu não tenho paciência, ou eu tô a vida inteira de um certo jeito. Observou isso? Fazer uma mudança. Vamos tentar mudar isso, né? É, porque não vai ser da noite para o dia que você vai mudar, mas você já está fazendo o esforço para que isso mude, né? Uma mudança de rota, digamos assim, para que a gente não tenha não fique estagnado, porque aí vai ser mais uma encarnação vivendo automatamente, né? Não sei se a palavra está correta, como um robô vivendo a vida, porque nós vivemos cheios de estímulos na vida atual. Na nossa vida nós temos material, nós temos milhares de estímulos, a gente acaba se desviando, por exemplo, quem tem objetivo de estudar, né, de fazer provas, concursos ou melhorar, fazer mestrado e tudo. Você tem tantos estímulos externos para te tirar daquela concentração. E como que você faz, né, para se concentrar? Aí buscar alternativas para se concentrar, fazer aqueles exercícios, né, de concentração para a gente manter o foco, né? A gente nós jogamos anos e anos fora vivendo no automático, falando bobagem, tratando mal a nossa família, ou deixando de lado, como você falou, da procrastinação, né, de deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas, porque eu não dá para mim, eu sou assim. Gente, isso é a maior derrota. Quando a gente fala, eu sou assim mesmo, não vou mudar. É a maior derrota a gente pensar assim, porque a gente vai ter que mudar em algum momento. Então é melhor a gente mudar quando a gente está tranquilo, está numa condição própria para isso, do que deixar que a vida nos leve a situações que a gente seja obrigado a fazer isso, e muitas vezes frágil, envelhecidos, sem força, e ter que mudar, como acontece com tantas pessoas que depois de idosas que passam pelas situações que deveriam ter resolvido quando eram jovens. Porque quando a gente é jovem, a gente tem energia, força para tomar algum caminho. E quando a gente envelhece, o que a gente busca é o conforto, é a tranquilidade. Mas para isso a gente tem que construir isso. Eu estou falando em todos os sentidos, não falo nem em termos de materiais, não. Eu falo em termos de interior, né? Na nossa vida mesmo, do nosso interior. Então, eu acho assim que, muito embora pareça que não, que o mundo não está evoluindo, que as pessoas não estão evoluindo, porque nós recebemos tantos estímulos negativos, sabemos só das notícias ruins, né? A gente já falou várias vezes aqui, só notícia ruim que vende. Infelizmente, né? Somos tão atrasados espiritualmente que a gente, em geral, né? Eu falo a gente em geral, a gente prefere consumir as notícias ruins, não as boas notícias. Então, quando a gente observa, quando a gente olha para o outro lado e vê que tem excelentes notícias que nos melhoram o nosso dia, né? Isso é uma prova de que o mundo está sim evoluindo. As pessoas às vezes acham que não. Nossa, o mundo está perdido, porque a gente só vê coisas tenebrosas, né? Mas até as falas, né, de determinadas pessoas, né? Porque recentemente um jogador de futebol falou horrores, né? E essa situação foi um choque, né, para todo mundo. As pessoas que
né, tem consciência. Então, até a reação negativa a isso é uma mostra da evolução do ser humano, né? Ainda cometemos erros primitivos, nós somos primitivos, mas, ao mesmo tempo, existem as pessoas que estão querendo que isso mude, né? Então, o mundo está evoluindo, as pessoas estão melhorando, estão evoluindo, sim, muito embora não pareça, porque a gente recebe as notícias, as piores notícias sempre, né? É isso aí. Eu sempre recomendo os vídeos do Amigos da Luz, porque eles têm mensagens maravilhosas, né? Aquela história que eu falei num outro, num outro estudo, né, do terrível livro dos Espíritos, que a personagem ela fica brava com o amigo porque ele foi oferecer para ela leu e pronto, agora eu não posso mais. Ela falou: ah, não tá tudo bem, não, porque agora eu estou sabendo. Eu não queria saber, eu não queria saber, porque eu queria continuar na minha ignorância e cometendo os meus erros porque era confortável. E aí ela disse: agora eu não posso mais, porque agora eu sei. E Então, agora é assim, responsabilidade. Nós estamos com a responsabilidade exatamente. na mão. Aí Mas chama pra gente, né? É do, isso aí. do lance do como a gente faz vamos dizer, o autoconhecimento a gente tem que ter uma sequência para você se conhecer. Aí tá lá no Livro dos Espíritos, chegar à noite, a gente até brinca aqui sempre, né? Se eu começar de noite e lembrar o que que eu fiz, se eu lembrar, aí a gente que não dorme mesmo, né? Que você começa a lembrar, ih, fez isso errado, ih, fez aquilo. Então tem essa brincadeira, mas na verdade, o que a gente tem que fazer é sempre reservar um momento do dia, porque nessa correria do dia a dia a gente nunca vai olhar para dentro. E o olhar para dentro, o que que é? É você observar os seus pensamentos. Então aí você tem que ter uns minutinhos. Eu já comentei aqui que eu coloco para despertar. Pelo menos que eu fique 15, no máximo 15. Eu fico de 12 a 15. A maioria das vezes faço 12 minutinhos parado, fazendo o exercício de fazer, de olhar o que que eu estou pensando. Que é você ficar olhando para um ponto e fica ali. Aí a mente começa, conversa comigo, até já brinquei que a gente tem esse encontro mensal, e eu brinquei, olha, eu acho que a pessoa que fala demais, como eu, porque você pode ter falas na cabeça e fotos, ver figuras, né? Você olhar. Eu falei, eu brinquei, falei, olha, eu acho que comigo só aparece voz na minha cabeça porque eu falo demais. Eu acho que toda pessoa que fala demais vai acontecer isso. Eles até brincaram. Mas você fica escutando, daqui a pouco vai. E o que que a gente tem que fazer? Você tem que prestar atenção se você está no presente. Porque do Vigiar e Orar, e esse estudo que eu fiz aí, que para quem gosta desse assunto, eu mesmo me indico, porque eu fiz um trabalho de um estudo grande e juntei várias palestras e consegui fazer um amarradinho que todo mundo que está escutando disse que teve um raciocínio lógico. Então, nesse estudo, uma das ações do verbo vigiar é você ter uma conexão com o presente. Então, na verdade, você tem que observar aqui o presente, seu contato. E isso nos ajuda, para quem aqui trabalha com mediunidade, isso aumenta a percepção. Aumenta a sua consciência. Então, quanto mais você faz esse pequeno exercício todo dia, de 10 minutos parou, está olhando para o lugar e fica ali, analisando o que você está. Aí fica com o olhar parado, porque não adianta você ficar olhando para lá e para cá que você vai mudar os pensamentos. Tem que ficar com o olhar parado, observando aquilo ali, uma visão, até no quarto, se você quiser olhar um objeto, e fica ali vendo que você está. Quais os seus pensamentos? E analisa se você está no presente, porque na maioria das vezes não estamos. Estamos o quê? Começa a vir preocupação com o futuro. E eu tenho que fazer isso, daqui a pouco tem que fazer o almoço, aí eu não vou ter que comprar. Aí daqui a pouco você vê que você está lá longe. Vai levar o quê? Ansiedade. Aí volto, aí eu sempre passo assim, volta pro presente, estamos aqui e agora. Aí daqui a pouco estou lá lembrando uma coisa que passou, e a pessoa que fica presa ao passado pode levar o quê? Depressão, tristeza, desânimo. Aí volta aqui para o momento aqui agora. Aí é um exercício de ficar vendo, revendo se você está ali. E o que você está pensando? Aí o que está pensando é que vai chegar a hora que a gente vai começar a se conhecer. Porque quando você tem também o vigiar como observar as imperfeições, ele é para observar nossas imperfeições e nossos desejos que moram na penumbra da alma. Então vão aparecer aquilo ali, você começa a falar, pô, mas fulano fez isso, né? Miserável. Aí você olha que, peraí, tô aqui com um sentimento que não é muito legal. Aí você volta para observar seu pensamento. Cada imperfeição que a gente
Observa, é uma porta aberta para que os irmãozinhos que estão em todos os lugares venham, porque se você começa a ficar triste, aí vem os irmãos tão tristes, fica, é mesmo, a vida é muito ruim. Aí você tá com raiva, tá ficando irritada com alguém, aí vem o que te instiga. Ou então você tá ali em oração plena, querendo o bem de todos, com certeza vem um espírito que está nessa sintonia. A gente sabe disso. O que está no nosso interior vai atrair o que está no exterior, né? O mal que está lá fora é atraído pelo nosso mal interno. Então, a nossa escuridão que existe em todos nós, não tem um aqui que não tenha, né? Lamento informar, não sei se vocês sabem, mas nós já fizemos atrocidades em outras existências. E estamos aqui na nossa melhor. Né? Agora nós conseguimos finalmente acordar e agora vamos para frente, né? Com bastante vontade. Estamos na nossa melhor existência para conseguir evoluir. Então, assim, isso que está dentro de nós tá lá, não adianta, é milênios. Então, vai passar. Vem e passa. E uma coisa interessante é que a gente não pode ficar, que também é uma coisa, uma situação que acontece comigo, você tá, eu vou trocar por uma coisa positiva. Eu não posso sentir raiva, eu não posso. Não é assim. Você tem que deixar a raiva e deixar ela passar, porque só assim você se conhece. Só assim você entende que você tem raiva. Então não pode ficar assim, eu tô com raiva na mãe, eu não posso sentir, porque eu sou espírita. Então é outro exercício dentro desse trabalho de autoconhecimento muito importante. E essa vibração nossa, essas palavras, os pensamentos, nossas atitudes, elas sempre geram essa vibração que a gente vê aí. E vai encontrar ressonância naquilo. É igual um imã, que a gente sempre fala, né? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, com as nossas palavras. Quando a gente está falando mal de alguém, estamos emitindo fluidos escuros, pesados, falando mal de quem quer que seja, do parente, do vizinho, de um amigo, de um político, de um governante. Não adianta. Você está atraindo assim espíritos que estão na mesma frequência. Então a gente se sente mal quando está na conversa, todo mundo falando mal de tudo. E aí isso é um cansaço, às vezes dor de cabeça, mal-estar, né? Então temos que vigiar também a palavra. Mas no sentido do exercício, a gente tem que prestar atenção. Você tem que parar um momento do dia e aí também se cuidar, se precaver para se cuidar. Porque quando a gente está observando isso, você começa a entender o teu modo de pensar e aí você começa a se antecipar aqueles maus pensamentos. Você começa a ver que aquilo está dando um gatilho, aí você lembra, mas é uma situação, né? Que é uma situação ruim para mim. Aí você deixa o quê? Deixa passar. Não tem que ficar repetindo que não pode fazer, porque nós temos que nos perdoar também. Tem que ter um auto-perdão. Nosso autoconhecimento ele não tem que ter um auto-julgamento para gerar culpa. Nós temos que ter o nosso perdão ali, porque ninguém tem culpa. Assim, você, para se livrar disso, tem que lembrar que a gente não sabia o que estava, como antigamente, a gente não sabia o que a gente sabe hoje. Então não temos que ficar remoendo culpa, cultivar mágoa, se autopunir por esses erros, né? Nós temos que estar sempre aceitando nossas falhas, para poder aprender com os erros passados. Só assim que a gente vai conseguir aprender. Então, isso aí são coisas que eu até falei nesse estudo que eu fiz, e são situações que ajudam muito, tá? A gente começa a se conhecer. Então, eu começo a ver que está dando um gatilho, eu já estou ficando com uma irritação. Certas pessoas irritam, certas situações irritam. Você está numa fila, daqui a pouco você está reclamando, lamentação, tudo isso não vai adiantar nada. Mas tá em nós, tá em mim. Eu vou para ali, eu vou ter que fazer. Estou observando. Eu sou uma pessoa que eu não aguento isso. Sou intolerante, né? E nisso tudo, devagarzinho, a gente vai se conhecendo para que você possa fazer uma mudança. Porque para eu mudar o que está em mim, eu preciso primeiro descobrir o que que é, que eu vou mudar o quê, né? E aí a importância do autoconhecimento para que você também tenha força, seja queira ter vontade de modificar a sua vida e fazer a sua escolha. É que tá básico da vida é isso, gente. É escolher agora para poder plantar. Estamos com a faca e o queijo na mão. Precisamos escolher as decisões corretas, baseadas no Evangelho, né? Baseadas nas leis de Deus, as leis divinas, para que a gente possa construir uma vida muito boa na próxima. Isso aí já estamos, aqui já está martelado 500 vezes, né? Agora eu quero saber mais alguma opinião aí, mais um comentário, se vocês gostaram, não gostaram, que aí a gente fecha o estudo de hoje. Tem ninguém para falar mais nada? Os estamos desanimados hoje. Vou chamar a cara, então, para a gente. Como é que tá Esse, aí? isso que você falou do autoconhecimento, né? Só para fechar, né? É importante porque a gente aprende a identificar.
como você falou, os gatilhos, os padrões, aquilo que nos, né, que nos impede de crescer, de se desenvolver como ser humano, como espírito, né? Aquilo que te prende, né? Então, é realmente muito importante terapia, autoconhecimento. Você está fazendo uma meditação, né? Isso também é importante, né? Para Na fazer. verdade, não é considerado uma meditação, porque a meditação você fica ali tentando ficar sem pensar nada, ou você tem uma intenção em pensar alguma coisa. A diferença desse exercício, que até quem desenvolveu foi esse psicólogo, Samuel Gomes, que ele é psicólogo transpessoal, ele, baseado inclusive no livro dos Espíritos, a questão do que ele começou com o exercício que Santo Agostinho fala, né, de ver à noite. E ele começou a verificar que à noite, depois do que aconteceu, as coisas tinham minimizado muito. E aí ele passou a fazer o exercício na hora do acontecimento. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, se no momento que você está sendo atacado, sendo agredido, seja o que for, você para de olhar para aquela pessoa que está fazendo aquilo e olha para você. Então fica assim, faz aquele negócio assim, você faz o que você quiser. Aí você começa a ver, epa, eu tô aqui, meu coração tá ficando, eu tô ficando engasgada, vou acabar socando a cara. Você começa a ver as suas reações, é isso que é importante, o autoconhecimento. Eu não tenho que ficar vendo nada que o outro tá fazendo, porque eu não vou mudar ninguém. Não vou corrigir ninguém. A vida da outra pessoa, quem está semeando é ela. Então, o que você pode fazer por ela é uma oração. Mas nesse momento ali do desespero, da irritação, da raiva, seja o que for, você tem que olhar para você, que é só assim que você se conhece. Então, a diferença no caso da meditação, algumas são meditações guiadas, não é isso. Nós temos que ficar parados, vigiando os nossos pensamentos, porque eles surgem da mente, que faz. Que a gente fala que até o macaquinho, alguns falam, né? Que é o macaquinho que pula. A mim, então, fica falando o tempo todo. Mas é a situação de você vigiar os seus pensamentos. Aí, no caso de uma situação, vigiar suas reações para que você se conheça. Não adianta você querer conhecer o próximo, não vai fazer nada com ele. E quanto mais você falar, ainda vai se irritar mais. Tem que aprender a fazer o quê? Ficar calado, que é o grande exercício, né? É o grande exercício para todos nós, principalmente para mim também, que sou uma pessoa que O acaba remédio da água da o paciência. remédio para tudo na vida. Se a gente aprendesse a ficar calado, vou escutar as coisas, vou ficar ali engolindo sapo. Não é isso. Você aprende a respeitar. Aquela pessoa é aquela pessoa. Quem está com problema é ela, não sou eu. Às vezes sou eu mesmo que causei problema para ela. Mas eu tenho que aprender a olhar para mim. Só olhando para mim é que eu vou consertar a minha existência, meu espírito, eu como espírito, né, que não é meu, é o espírito, vai consertar o que ele precisa consertar, parar de reagir assim, parar de pensar daquela maneira e parar de ficar ali querendo debater com outra pessoa que não vai levar a nada. Você quer o quê? Você quer ter paz ou quer ter razão? A gente, né, não tem essa frase falada aí. Então é esse que é o exercício. O exercício é você vigiar o pensamento. Porque nas meditações eles guiam para você esvaziar sua mente. Não, deixa a mente ficar, né, à vontade. Deixa pensar. Pense num lugar bonito. Então, esses são vários tipos de meditações. Existem vários, né? Esse chama meio parecido com aquele mindfulness, que é você esvaziar a mente, mas é que você esvaziar assim, no momento que você vai se colocar à disposição de ver o que está passando dentro. E aí você vai no futuro e volta, vai no passado e volta, mas aí só fica só alerta, assim, só assim, vigiando. Pensei assim, mas não fica analisando nada, tudo vai passando. Coisa começa com 3 minutos, passa para 5, passa para 8. Eu já estou fazendo isso há muitos anos, já estou em 12 minutos, muito, né? Mas é assim, é um exercício. E com isso já dá para você melhorar algumas coisas. Você para de ficar discutindo à toa. Isso é o básico, já começa já a melhorar bastante a sua vida. Agora, chegar no momento que a gente fica lá, na zen, é mais difícil, né? Agora a Carlinha fecha, então, já que o pessoal não quer mais comentar. Vamos fechar então com a nossa oração e o estudo de hoje. Tá, lembrando que nós vamos colocar na descrição do vídeo, no YouTube, o link para vocês assistirem a palestra da Sultânia, lá no Lar de Teresa. Ficou muito legal. Eu botei no canal, Convidamos. não sei se você viu, que eu botei lá no Ah, não, canal. Tá dentro do canal, mas eu não botei nenhum link, nada, não que eu não tinha sei visto fazer. ainda. Não, Aí você mas vamos faz. botar o link mesmo assim? Tá, Vamos botar bota o... O pra Lar que de Teresa já colocou tem todos os grupos, tá? legal. Então, eu botei no nosso grupo aqui, que não tem, né? Que não tem muito. É, aqui, né? Mas lá no Lar de Teresa, todos os grupos têm o seu. Então tá ótimo, E vai pessoal. no YouTube, né?
Já vai ficar com bastante visualização, vai dar uma subida no Life Vai, Tereza, né? vai, Ah, ótimo. graças a Deus. Isso. Então vamos agradecer a Deus por esses momentos de estudo, por essa congregação que a gente faz aqui toda semana, criando essa egrégora de paz, de tranquilidade, principalmente dentro da nossa casa, porque nós fazemos a oração e o estudo dentro da nossa casa, e isso traz para a gente uma harmonia na nossa casa. Então, agradecer muito a Deus por esses encontros que a gente vem fazendo já há alguns anos. Agradecer a Deus e abençoar muito a Sultânia por essas pesquisas, esses estudos que ela prepara para a gente com tanto carinho e dedicação, e pedir para que a gente continue, né, sempre mantendo essa nossa vontade de continuar esses estudos. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe esses momentos, esses estudos, que possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Então agora a gente engrena. Toda terça-feira, direto aí, sem feriados, né? Vamos direto então, gente. Beijo para todos. Vamos que Tchau vamos. Boa para noite para vocês vocês. Beijo, todos tchau, boa também. Tchau, boa noite. noite. Boa noite.